Como uma empresa criada no interior da França conseguiu se tornar a maior das indústrias dos games. Hoje vamos falar da grande Ubisoft e o que aconteceu com ela nesses últimos anos. Fala rapaziada, eu sou o Vandermerino. Se você não me conhece, já se inscreve no canal, curte aqui, clica no sininho para notificações e bora falar sobre o que aconteceu com essa Ubisoft, que foi uma das maiores e hoje está no pé da falência. A Ubisoft foi criada lá na França em 1986 e rapidamente, lá para meados de 94, 96, ela lançou o seu primeiro grande jogo que se chama Rayman. E daí para frente só foi para cima, não ladeira abaixo, no caso que ela tá agora. Ela lançou Splinter Cell, ela lançou o próprio Rayman, vários jogos do Rayman, teve a grande franquia Prince of Persia e tantas outras. E quando chegou ali no 2005, 2006, 2007, rapaziada, ela lançou ali Far Cry, Assassin's Creed, teve Watch Dogs depois. Então ela teve um crescimento gigantesco e muito rápido para uma empresa que até então era muito pequena lá na França. Mas nem tudo é flores. Quando chegou em 2013 ou 2014, ali em maio, para ser mais justo, ali em maio de 2014, ela lançaria um jogo chamado Watch Dogs. Por que essa daí seria o primeiro sinal da derrocada da Ubisoft? Ela, alguns anos atrás, ela tinha lançado trailers e anunciado esse jogo com gráficos absurdos, com gráficos que, se você for contar na ponta dos dedos hoje, você vai ter dificuldades aí para bater com o gráfico daquele anúncio, sendo que lá era pro Play 3, então nós já estamos no Play 5. Todo mundo se assustou com esses gráficos, era uma chuva bem realista, ventos realistas batendo no sobretudo do Ethan, que é o nome do personagem principal, se eu não me engano. Mecânicas absurdas que você poderia fazer ali e tudo mais. E quando finalmente chegou esse jogo, foi aquela bomba de gráficos, os downgrades pesados que teve, a história bem mais ou menos, né, de vingança e tudo mais, que é fraquíssimo. Uma jogabilidade bem ruim para quem já estava acostumado com GTA. E sem falar que ela provocou muitas vezes a mesma produtora do GTA, dizendo que se você estava cansado de jogar, se você já jogou um pouco a cidade do GTA, venha para Chicago que vai ter vida, não sei o que não sei o que lá. E acabou sendo essa bomba aí, já o primeiro sinal. E no mesmo ano que ela lança Watch Dogs, em novembro ela lança Assassin's Creed Unity. Esse particularmente é o que mais me toca, porque foi um dos jogos que eu mais esperei na minha vida. Eu lembro que eu tinha acabado de ter um Play 4 e estava anunciado, eu lembro que eu tinha pego o Play 4 em junho, ali no metade do ano, e ele só ia ser lançado, esse Assassin's Creed Unity, só no final do ano, em novembro. Então eu ficava praticamente todos os dias na hora do meu almoço do serviço, olhando para ver se tinha alguma reportagem, se tinha alguma novidade. Toda vez que lançasse uma novidade, né, aparecia uma novidade ali do Assassin's Creed naquela época, era sempre algo muito grandioso, era prédios 1 para 1, o gráfico era esplendoroso, a cidade seria cheia de pessoas ali na Revolução Francesa. Então o Assassin's Creed nessa época e a Ubisoft contava muito e pesava muito nesse novo jogo, porque além de ser uma empresa francesa, ela contaria a história da Revolução Francesa. Então ela queria muito que esse jogo desse certo. Mas aí que vem a grande perigo da Ubisoft, o grande erro da Ubisoft no caso, que ela quis lançar 2 jogos do Assassin's Creed no mesmo ano. Ela lançou o Rogue pro Play 3, exclusivo pro Play 3, e o Unity no mesmo ano pro Play 4. E aí você já percebe que tem alguma coisa errada com a Ubisoft, porque quando lançou o Unity, a gente viu a outra bomba que a Ubisoft tinha acabado de lançar, cheia de bugs, cheia de erros, tudo cagado o jogo. A gente para perguntar hoje por que ela não lançou o Rogue primeiro, que estava mais fechadinho, mais certinho, vindo do Black Flag, né, que ela simplesmente copiou e colou o Rogue no Black Flag, é o mesmo jogo praticamente. Por que ela não segurou o Black Flag naquele ano, lançou pro Play 3, lançou pro Play 4, e aí sim no ano seguinte, com mais tempo, ela lançaria a Unity. Aí você já vê que a Ubisoft parece que não sabe muito bem o que tá fazendo. Você começar a reparar que depois de 2014, 15 ali, todos os jogos da Ubisoft são iguais. Vamos falar de Assassin's Creed, por exemplo, que é um jogo que eu tenho mais conhecimento. Quando ela lançou Assassin's Creed Unity,
quando ela lançou Assassin's Creed Syndicate, você via que era o mesmo jogo, mesma coisa, mesma mecânica, tudo igual. Aí ela quis renovar e lançou um jogo RPG deles, que é o Origins. E aí veio mais 4 jogos até então, nessa pegada de RPG e tudo mais. E os 4 jogos são exatamente iguais. Muda o lugar, o gráfico, lindíssimo, não dá nem pra se comparar, mas é o mesmo gráfico, é o mesmo jeito, é a mesma mecânica, é tudo igual, tudo igual. Adiciona um negocinho aqui, um negocinho ali, mas é o mesmo jogo. E pra piorar, a história é tão imensa, vamos dizer que assim, o mapa é imenso, que chega a cansar. Por exemplo, Odyssey, que é o que eu mais gosto desses... O Origins eu gosto bastante, mas o Odyssey, por ser grego e tudo mais, que é o que mais se distancia também do jogo base, que é dos Assassin's Creed com os assassinos e os templários e tudo mais, é o jogo que eu demorei 2 anos pra zerar. 2 anos. Eu não consegui zerar de uma vez só. Ele é imenso. Sendo que eu tinha até das DLC e tudo mais. Eu tinha do Origins, tinha do Odyssey. Eu comprei o do Valhalla. O Valhalla Cara, esse jogo não me desce. Eu zerei o jogo normal dele, mas as DLC eu não consigo. Às vezes eu coloco pra tentar aqui, pra finalizar e tudo mais, eu não consigo. E quando chegou agora o Shadows, lindíssimo, muito legal o jogo, mas é o único Assassin's Creed que eu não consegui zerar. Eu não tenho vontade de jogar. Simplesmente joguei por um tempo ali e cansou. Simplesmente cansou. E hoje, por incrível que pareça, tô jogando 2 de novo, pela 10ª vez, sei lá. Outro jogo que desde o 3 pra frente é tudo igual é o Far Cry. Far Cry 3, 4, 5, Primal e tantos outros aí. É o mesmo jogo. Ele só muda o vilão. É praticamente o mesmo jogo. Então não tem essa diferença. Eu não jogo Far Cry, eu não gosto de Far Cry. Tentei jogar o 3, o 3 até que era legalzinho, mas o 4, o 5, o último, cara, não dá. Não dá. Pra mim é como se eu trocasse de Far Cry, era o mesmo Far Cry. Pra mim, mesma coisa. E aí vem os adiamentos, os lançamentos furados. Só um exemplo, Skull and Bones, que foi anunciado há décadas atrás, e quando finalmente lançou uma bomba. Esse jogo era simplesmente copiar o Assassin's Creed Black Flag. Era só isso que ele precisava fazer. Um copia e um cola. Mais nada. E simplesmente a Ubisoft conseguiu fracassar até nesse jogo que ela anunciou aí, um jogo de pirata. É outra história da Ubisoft que eu não consigo entender. Por que ela simplesmente esqueceu Rayman, que foi o seu primeiro grande jogo que deu conhecimento à Ubisoft? Simplesmente apagou, não tem. Quando lança às vezes para celular, mobile, jogo menor, um jogo de peso, novo, com gráficos atuais, mecânicas novas, ela não faz. Splinter Cell, eu não consigo entender por que a Ubisoft simplesmente largou mão do Splinter Cell. Parece que a Assassin's Creed é tão importante para ela, que ela tem que lançar a cada 2 anos, que ela simplesmente esquece que ela tem franquia gigantesca também. Prince of Persia, ela conseguiu fracassar no remake do Prince of Persia. Como ela conseguiu fazer isso? Ela simplesmente pegar o jogo que é os antigos, né, o primeiro jogo, usar como base, colocar as mecânicas que ela usa no Assassin's Creed, copiar do Assassin's Creed, melhora o gráfico, que ela já tem um motor gráfico melhor do que tinha naquela época. Simplesmente estava fácil, é só copiar e colar. E ela conseguiu, isso que eu não consigo entender, ela conseguiu até fracassar num remake do Prince of Persia. Outro jogo que eu também gosto pra caramba é o Ghost Recon. O Breakpoint pra mim foi péssimo, eu tentei jogar, é legal, o gráfico é muito legal, é muito bonito, mas eu gosto do anterior, Wildlands, que pra mim é sensacional. Eu joguei esse daí é especial pra mim, porque eu joguei sozinho, já tinha gostado da história, aí eu joguei com a minha voz da consciência, e ela era muito engraçada, né, porque como ela não sabia bem jogar, então ela fazia umas coisas bizarras no jogo que tornava engraçado ali pra fazer as missões e tudo mais, a história. Então esse jogo ela simplesmente também largou. O Breakpoint, que foi o último, foi lançado em 2019, já faz 7 anos que ela simplesmente abandonou esse jogo e não temos notícia de jogo novo do Ghost Recon. Até um jogo que ela tava simplesmente fazendo sempre, ela largou mão. Cadê um outro Far Cry? O último foi em 2020, eu não tenho tanta certeza, mas já faz alguns anos.
E até agora, nada. E também não tem notícias de que ela tá fazendo tanto assim. Sai uma noticinha aqui, mas nada de certeza, nada de concreto. E quando sai notícia, sai umas notícias muito bizarras, que pode mudar completamente o jeito de jogar para pior e não para melhor. Já imaginou jogar um Far Cry que você possa jogar em primeira pessoa e mudar para terceira pessoa? Pô, isso que faz o jogo ser legal também, você ter um pouco mais de opções ali, você poder mudar para terceira pessoa, um Far Cry em terceira pessoa, sendo que você pode jogar em primeira, como os fãs do Far Cry gostariam de jogar, mas você pode, que nem no meu caso, que não sou tão fã, jogar em terceira pessoa e talvez aí atrair até um público maior. Então, rapaziada, a Ubisoft é uma empresa gigantesca que está se segurando na beirada de uma piscina a ponto de se afogar. Só que ela é, novamente, gigantesca. Ela só precisa fazer o básico. Começa a fazer um remake de Assassin's Creed 1, não Black Flag. Black Flag nós sabemos que vai vender, mas será que vai sustentar ela por mais tempo? Não pode fazer todo ano ou a cada 2 anos um Assassin's Creed Black Flag. Volta às raízes, faz um Splinter Cell novo. O que custa fazer um Splinter Cell? Faz um remake do primeiro. O primeiro muita gente não conhece, muita gente nem jogou. Tá na hora de colocar um remake ou fazer um jogo novo. Se o Sam Fisher, para elas, está velho, como foi no último, que já era pai e tudo mais, volta às raízes. Um Rayman novo, um Prince of Persia, faz direito o remake. Ela tem base, ela tem jogos IPs muito fortes a ponto de conseguir fazer ela voltar pro topo. Faça a mesma coisa com a Capcom, começa lá de trás. A Capcom não fez o primeiro remake do Resident Evil, mas porque ela já tem até supostamente o primeiro. Mas ela começou do segundo, fez o terceiro, ela fez o quarto. E nesse meio tempo, ela lançou um bom jogo de Resident Evil que se chama Wrecking. Então faz do começo tudo certinho. E não pegar um Black Flag que ela sabe que vai dar dinheiro, lança simplesmente para tentar sobreviver um pouco ali, coisa que não vai durar por muito tempo. Então é isso, rapaziada. Se você não concorda, já deixa aqui no comentário. Se você concorda, deixa o seu like. E é isso. Valeu, falou, fui.